Obrigado, Fernanda, colocou o texto. Diz assim a palavra do Senhor: a aliança do Senhor com Salomão. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Preste atenção. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos teus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O próprio Deus fazendo aqui uma importante revelação acerca da oração do seu povo. Davi queria construir o templo, mas Deus não permitiu, e Deus atribuiu esta tarefa a Salomão, filho de Davi. E então Salomão construiu o templo, consagrou o templo. O texto antes deste que nós lemos, Deus se manifesta ali, a glória de Deus enche aquele lugar. E depois de tudo construído, depois do templo consagrado ao Senhor, aquela obra maravilhosa, sonho de Davi, Deus então, à noite, conversa com Salomão e faz uma aliança com Salomão. O termo aliança é muito profundo, é algo extremamente importante. E eu cito aqui como exemplo a minha aliança, o compromisso que tenho com a minha amada esposa. Aliança é um compromisso que envolve responsabilidades entre as duas partes. Uma relação de sinergia, de correspondência de amor e de benefício mútuo. Você já parou para pensar o que Deus ganha em se aliançar conosco? O que nós, seres humanos, pecadores, falíveis, podemos oferecer a um Deus que já é dono de todas as coisas? Parece não fazer o menor sentido Deus ter uma atitude como essa que nós acabamos de ler. Deus se amarrar a um povo, chamá-lo de seu. Deus fazer compromissos, assumir compromissos com esse povo. É interessante que o amor de Deus é tão diferente da nossa visão humana de amor. Costumamos amar quando somos amados. Costumamos amar quando somos recompensados pelo amor dispensado. Costumamos amar, mas o nosso amor, via de regra, tem limites. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos um amor sem limites. Um amor que muitas vezes não é correspondido. E Deus nos amou sendo ainda nós pecadores, ou seja, afastados completamente de Deus, avessos à vontade de Deus, e Ele nos amou. O amor de Deus é tão sem limites que Ele é sacrificial. É aquele que se doa por completo, que entrega o seu máximo, o seu melhor. E Deus quis fazer isso com o seu povo. E é interessante que Deus então procura Salomão e fala: Salomão, eu escolhi esse lugar como casa do sacrifício. Eu receberei os sacrifícios que forem feitos aqui. E mais, Salomão, se por algum motivo qualquer que seja, diz o Senhor, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Perceba que Deus desenha um cenário caótico, um cenário de desesperança, um cenário de profunda tristeza. Se falta chuva, a terra não produz.
E é interessante pensar que Deus estava falando diretamente com pessoas que viviam de uma agricultura básica. Era necessário a chuva para que eles sobrevivessem. Assim como hoje, mas hoje temos vários recursos, como armazenamento de água e uma série de outras questões. Isso não nos exclui da dependência de Deus. Mas é interessante, meus irmãos, como Deus então fala que se por acaso não chover, ou se chover e a plantação for consumida por gafanhotos, era uma praga extremamente terrível, como ainda é hoje, mas uma incidência muito pequena. Se isso acontecer, se vocês não conseguirem colher, seja pela escassez de água ou pela praga dos gafanhotos, ou ainda, quem sabe, se vocês ficarem doentes, se eu enviar a praga, a pestilência, a enfermidade, se vocês passarem por um momento como esse, vocês não estarão sozinhos. Vocês não precisam se desesperar. Boa noite, Gustavo. O texto continua e Deus faz uma declaração extremamente profunda ao seu povo quando ele diz: se todas estas coisas acontecer, perceba, se o coronavírus persistir, Deus está nos dizendo aqui, é para você, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos teus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus irmãos, existe uma promessa de Deus que estende às nossas vidas, uma promessa de cuidado, uma promessa de companhia. Isso deve trazer esperança no nosso coração. Hoje eu ouvi uma música que me fez refletir um pouco a respeito da nossa relação com a oração. No texto que lemos existe claramente uma condição para a bênção de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus. Ou seja, Deus se compromete a nos abençoar na medida da nossa oração. Como ser abençoados se nós não oramos? Se não nos arrependemos dos nossos pecados? Se não buscamos em primeiro lugar o reino de Deus? Como eu estava dizendo, hoje eu ouvi uma música que me fez pensar a respeito da oração. A música dizia assim, a ideia era muito boa, eu preciso dizer, mas a teologia da música é ruim. A música dizia assim: já que eu não posso estar com você, eu vou orar por você. Já que eu não posso apertar a sua mão, eu vou orar por você. E assim a música vai desenvolvendo, já que algumas coisas não são possíveis, eu vou orar por você. Infelizmente, nós não percebemos como muitas vezes a oração se tornou ou tem se tornado a última das nossas possibilidades, quando a Bíblia está nos apresentando ser a primeira. Nós não podemos orar porque não podemos fazer outra coisa. Nós fazemos outra coisa porque nós oramos. Uma igreja que não ora está fadada a morrer. Uma igreja que não ora não se comunica com Deus. E aqui existe uma promessa de Deus para a resposta da nossa oração. Davi, no Salmo 23, e os irmãos sabem o quanto eu gosto do Salmo 23, ele nos ensina algo muito interessante a respeito de confiança. Davi estabelece bases teológicas para as afirmações que ele faz a partir do verso 2.
E entre estas afirmações ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Davi está reconhecendo que o vale da sombra da morte é algo possível, real, mas que nem neste lugar ou nesta condição ele haveria de ter medo. Isso não tinha como base a possibilidade de Davi poder fazer ou deixar de fazer outra coisa, qualquer que fosse, mas porque Deus estava com ele. Nós precisamos crer assim. Temos passado dias difíceis, dias de luta, mas assim como eu estive falando aos irmãos em um dos nossos cultos, há alguns domingos atrás, nós precisamos pensar que depois das trevas, há luz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou como disse Calvino há pouco mais de 500 anos atrás, post tenebras lux. Depois das trevas, há luz. Nós precisamos estar firmes em oração, crendo que Deus é poderoso para nos abençoar, para nos livrar. Eu quero convidar você para que mais uma vez, nesse momento, nós estejamos colocando diante do Senhor a nossa vida. Não apenas partes da nossa vida, áreas da nossa vida, não apenas a enfermidade que bate a porta, mas toda a nossa vida, integralmente, sem reservas. Porque assim, meus irmãos, nós teremos paz. Boa noite, Paloma. Mesmo que estando enfermos fisicamente. A nossa vida sendo de Jesus, nós teremos paz. Mesmo que passando por dificuldades econômicas ou quaisquer outras dificuldades. Deus espera, Deus deseja, e Ele vai fazer isso a todos aqueles que de fato entregarem o seu coração nas mãos de Jesus. E quem sabe essa é a hora de você ter uma conversa particular com Deus. Quem sabe você tem se colocado diante de Deus, ou colocado diante de Deus áreas específicas da sua vida onde você imagina precisar de Deus. E Deus está te chamando nessa noite a entregar toda a sua vida nas mãos dele. Não clamar apenas por saúde física, mas também por saúde espiritual. Não clamar apenas por provisão humana, terrena, por suprimentos, por recursos financeiros, por tesouros na terra, mas também e principalmente por tesouros no céu, por aquilo que ninguém pode tirar de nós, por aquilo que nem o inferno pode arrebatar das mãos do Cristo, a salvação da nossa alma. Pense nisso. Se você se vê como alguém que precisa entregar-se diante de Deus por completo, faça essa oração. Diga para Deus, e eu tenho certeza que Ele te receberá. E as bênçãos do Senhor serão sobre a sua vida, conforme a promessa, a aliança que Deus fez em sua palavra. Quero convidar você para mais essa oração. Querido Deus, nós te agradecemos pelo seu cuidado. Te louvamos, ó Deus, porque embora sejamos pecadores, porque embora muitas vezes fujamos da sua presença, o Senhor vem ao nosso encontro e por meio da sua palavra o Senhor nos chama. Por isso, Deus, nesta hora, nessa noite, nessa oportunidade, eu peço que o teu Espírito, ó Deus, continue chamando cada um que está conosco. Aqueles que são teus, confirmando-lhes a fé. E aqueles, ó Deus, que passam a ser teus a partir deste momento. Que o teu Espírito lhes conceda
a paz que excede todo o entendimento. Que eles, ó Deus, se sintam amparados por Ti, não apenas no suprimento das necessidades imediatas, mas daquilo, ó Deus, que transcende a nossa vida, aquilo que recebemos na eternidade, uma vida contigo. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor nos ajude a baixarmos a guarda, a nos entregarmos ao Senhor sem reservas, sem detenças, sem condicionantes. Deus, que em nome de Jesus, o Senhor, ó Deus, nos diminua para que nós possamos compreender que nós é que necessitamos de Ti. Que o Teu Espírito, ó Deus, possa tocar em cada coração aqui. Ah, Senhor, que o Senhor traga vida, Deus, onde já não há mais esperança. Que o Senhor traga saúde onde a enfermidade, ó Deus, bate a porta. Que o Senhor, ó Deus, traga paz onde as dificuldades trouxeram ansiedade. Seja conosco, ó Deus. Que sejamos amparados, ó Deus, pela Tua palavra, pela mensagem dessa noite de esperança. Que se nós nos humilharmos diante do Senhor e Te buscarmos com todo o nosso coração, o Senhor não apenas nos ouve, mas o Senhor perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. E é isso que nós pedimos ao Senhor. A partir dos nossos corações, que alcance, ó Deus, mais e mais pessoas, que sejamos sarados pelo Senhor, de doenças físicas, sim, mas também, principalmente, daquilo que nos afasta do Senhor. Que o Senhor possa nos restaurar, nos refazer, e que amanhã, ó Deus, estejamos renovados, continuando, crendo, perseverando, porque o Senhor prometeu que estaria conosco. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.